Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com o Wagner Borges. Tudo bem, Wagner? Seja bem-vindo. Charles, que legal estar aqui para a gente bater esse papo. Você sabe, né? Minha paixão é livros, então a literatura teosófica eu li muito quando eu era adolescente, até hoje leio, e eu gosto muito do trabalho do Geoffrey Hodgson sobre os Devas, principalmente, trabalhos do Leadbeater, Annie Besant, Arthur Powell, Ginara Jadasa, toda essa turma. Eu tinha 17, 18 anos, eu estudava para entender as experiências que eu tinha na época adolescente, principalmente de saídas do corpo, né? E essa literatura me ajudou muito. Ah, maravilha. Que honra receber você aqui, Wagner. A gente estava conversando um pouquinho, né, antes da gravação aí. O Wagner, ele está há bastante tempo aí nessa busca e produzindo material. Eu lembro que, desde novo, a gente chegava a ter contato com textos de autoria do Wagner Borges, sobre diversos assuntos, né? Falava sobre projeção astral, sobre Umbanda, né? Tem realmente uma diversidade aí de temas que ele sempre estudou e trouxe, né, reflexões e conhecimentos para todos aí que buscam esses temas no nosso idioma, né? E o Wagner, ele é escritor, né, radialista e conferencista, e ele dá várias palestras, tem vários vídeos dele no YouTube, é uma pessoa muito ativa aí no âmbito, no cenário espiritualista nacional aqui no Brasil. E o livro que ele escolheu para conversarmos um pouco hoje, então, é do Geoffrey Hodgson, autor que ele já citou, com o título O Reino dos Deuses. Esse livro, então, né, Wagner, o Geoffrey Hodgson, ele se denominava, né, um clarividente. Então, assim, esse tema da clarividência, esse tema, né, da clarividência, está presente aí nesses autores que você citou da segunda geração, Leadbeater, Annie Besant, né? Eles falam bastante dessa investigação clarividente. E o Hodgson, ele trouxe, então, esse livro em específico, ele tem ilustrações coloridas que ele trabalhou em parceria com artistas sobre essas visões que ele tinha de devas, né? Devas, anjos, elementais. Fala um pouquinho para nós por que você escolheu essa obra e o que te chamou a atenção nesse autor. O Geoffrey Hodgson era um clarividente muito bom. E é claro que dentro da teosofia em geral, surgiram muitos clarividentes. O mais famoso, Charles Webster Leadbeater, né? Mas eu acho o Geoffrey Hodgson, cara, um arraso, porque além de clarividente, ele era uma personalidade, assim, um caráter maravilhoso, um homem muito íntegro. E ele me ajudou porque nas saídas do corpo, Charles, eu via seres extrafísicos que não eram espíritos desencarnados, não eram formas de pensamento, não eram elementais, eram seres avançados que apareciam como colunas luminosas, esferas de energia, e, de repente, dentro da coluna, eles plasmavam a forma humanoide, mas não igual a gente, né? Um formato que eles condensavam para poderem ser vistos. E o Geoffrey Hodgson, no livro dele, O Reino dos Deuses, tem muitas ilustrações desses seres que ele via por clarividência também. E é mais normal perceber esses seres na natureza, né? Não nas cidades grandes. E o Geoffrey Hodgson, ele, como estava nas Highlands, nas montanhas aí altas da Escócia, ele via muitos devas ligados às montanhas. E houve uma época que ele foi para o Hawaii, e lá é um arquipélago, né, cheio de vulcões, e ele via devas dentro das crateras dos vulcões ligados ao magma, à energia do fogo e elementais dali, e ele procurou clarear o que ele chamava de senhores da natureza, né? Ele usou o nome devas, que é uma expressão que vem do sânscrito, do hinduísmo, é que a expressão é muito genérica, muito elástica em sânscrito. Deva significa divindade. Charles, para o hindu, qualquer ser que venha de outro plano é um deva, seja Shiva, que é o Mahadeva,
seja um extraterrestre que venha de cima ou um anjo, como a gente chamaria aqui, seria chamado então de Deva. Na linguagem do Geoffrey Hodgson, Deva eram esses seres espirituais elevados que muitas vezes nos livros ocultistas são chamados de jardineiros do universo, ou então espíritos co-criadores. Seriam seres elevadíssimos que cuidariam das raças em evolução no universo, invisivelmente cuidando dos seres manifestados, né? Invisivelmente ajudando. Na tradição do Oriente Médio, e depois que se tornaria cristã na Europa, falava-se dos anjos, seres que também não eram desencarnados, não eram formas mentais, mas que viriam de um plano superior para ajudar aos homens. É isso que o Geoffrey Hodgson associava com os devas. O livro dele me ajudou muito, porque ele tinha imagens coloridas desses devas que ele via, e a abordagem que o Geoffrey Hodgson fazia, o Charles, era uma abordagem muito responsável, ele era um homem de caráter, inclusive eu tenho outros livros dele, era um homem muito íntegro. Acredito até que por isso ele percebia esses seres, né? Pela integridade que ele tinha e pela clarividência que ele também tinha e o alto grau de interpretação, vamos dizer assim, esotérica que ele tinha, ele sabia interpretar as coisas que ele via. E aí, no meu caso, isso me ajudou muito, porque nas saídas do corpo, em determinado instante, eu comecei a tê-las aos 15 anos de idade, quando eu tinha já 30 e poucos anos, eu comecei a ver esses seres. Mas eu não via exatamente como todo mundo falava. Eu vi uma luz aparecer na minha frente e dentro da luz condensava uma forma. E essas formas que eu via são muito parecidas com as que o Geoffrey Hodgson botou no livro dele. Por isso que eu gosto tanto desse livro. É uma referência para mim. Eu vi seres iguais aos que ele vê. E não é baseado naquilo que as pessoas falam, um anjo com asas. Charles, nós estamos submetidos à gravidade aqui na Terra. Então, é claro que se, por exemplo, você tem uma experiência fora do corpo, o teu corpo astral não é afetado pela gravidade. Então, você flutua, voa fora do corpo e você não precisa de asas. E você é uma pessoa como eu. Imagina um anjo superior, vai precisar de asa para quê? Então, é claro que a figura de asas ela era simbólica para significar seres que estariam abaixo do divino, mas acima dos homens, olha só, pairando acima dos homens. Para pairar, você precisa de um par de asas. Então, surgiu essa metáfora no Oriente Médio e isso acabou permeando a parte judaico-cristã, que a questão dos anjos. O Geoffrey Hodgson via esses devas, mas não via asas, assim como eu também não vejo, e outros não veem. Entretanto, eles têm um movimento de energia fantástico, como se fosse redemoinhos por detrás, que podem lembrar duas asas para um clarividente que não souber interpretar. Realmente, essas ilustrações, né, são bem impressionantes, assim, e bem diferentes do que a gente está acostumado na tradição judaico-cristã. Algo que me chamou a atenção é que algumas imagens, principalmente tem aquela a Mãe do Mundo, né, que aparece até na capa de algum, até na capa de algum livro do Geoffrey Hodgson, e eu, particularmente, principalmente aquela venda, né, que ela usa nos olhos, ali, me lembrou bastante também algumas representações de orixás, né, as tradições exatamente, era isso que eu ia comentar. E eu vi, tem um ser espiritual elevado, Charles, que trabalha com o sagrado feminino da Mãe Divina em todas as culturas. Você sabe que todas as culturas têm representações do poder da Grande Mãe. Isso muda de cultura para cultura. Você vai lá na Índia, por exemplo, a esposa de Brahma, Sarasvati, esposa do Vishnu, Lakshmi, esposa do Shiva, Parvati. Você vem aqui na Umbanda, você tem várias divindades femininas, vamos assim pegar uma, Iemanjá, por exemplo. Você tem as deusas gregas, Diana, Deméter, você tem a Ísis no Velho Egito. Então, esse ser espiritual que vem de um plano mais alto, ele opera por cima dessas egrégoras, vamos chamar assim, e toma a forma dessas mães para poder se ligar aos homens da Terra, porque são seres muito elevados. Eu acredito que o Geoffrey Hodgson tenha visto um desses, que eu também já vi em outras oportunidades, e esses seres estão ligados à reencarnação, né? Ao processo de condensação do corpo astral num tamanho pequeno para encaixar na matéria para uma nova vivência. Então, aquela imagem, para mim, ela é muito bonita. E tinha um artista russo
na primeira metade do século XX, chamado Nicholas Hirsch, que tem uma pintura semelhante a essa também. Muitas pessoas veem assim também, né? E eu achei aquela imagem ali muito linda e inspirada, porque eu já vi seres assim também. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Wagner Borges sobre o livro O Reino dos Deuses, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Coletânea de textos de Helena Petrovna Blavatsky. Essa é uma coleção de livros publicados pela editora Teosófica que reúne artigos da autora de diversos períodos. Cada volume foi pensado para abordar um tema específico. Até o momento foram publicados 3 volumes. São eles o volume 1, com o tema Sabedoria Divina, Questões Psicológicas e Sonhos. O volume 2, Histórias e Referências, Mestre Larion. E o volume 3, que é um lançamento, Uma Visão Esotérica dos Evangelhos. Esse, então, os temas dos artigos giram em torno do cristianismo. Os artigos têm tradução da Marley Winkler, profunda estudiosa, que também traduziu outras obras publicadas pela editora Teosófica. E a intenção é que futuramente mais volumes dessa coleção sejam aí disponibilizados para todos os leitores. Então, fique atento às redes sociais da editora Teosófica e não perca nenhum lançamento. Essa foi a dica de leitura de hoje da editora Teosófica. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Wagner Borges sobre um livro de autoria do Geoffrey Hodgson, O Reino dos Deuses, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Wagner, então, no livro, o Geoffrey Hodgson, ele traz várias classificações, né, desses devas, desses anjos, né? Ele fala ali os deuses maiores, as hierarquias angélicas na Terra, enfim, e ele vai avançando ali, né, os anjos da beleza, da mente, do fogo. Fala um pouquinho para nós sobre essas características, diferenças que o autor apresenta. É o seguinte, existe uma hierarquia dévica, vamos chamar assim. Então você tem esses devas ligados ao astral da natureza, ou ao duplo etérico da natureza, né, que operariam nas funções da natureza. Inclusive, vários clarividentes narram, Charles, por exemplo, no meio da tempestade, um deva no meio da tempestade. Então, esses devas mais próximos da natureza. Fala-se também de devas, por exemplo, solares, mais avançados, de fora do planeta, numa escala maior, devas cósmicos. Então, o Geoffrey Hodgson, é claro que ele via devas mais ligados à natureza, porque é mais fácil, inclusive, é muito difícil perceber seres muito mais avançados. O que eu vi, Charles, desses seres, por exemplo, aparecia condensado na minha frente. O olhar profundo, o olhar que te atravessa, Charles. Não precisa falar nada. E eles não têm comunicação mental com a gente, sequer telepática. Para esses seres, a nossa linha de pensamento é lenta. Eu acredito até, Charles, que esses seres olham a gente e falam assim, coitadinhos, eles ainda pensam, no sentido que para eles é lento pensar. Então, um olhar profundo, pelo olhar, você entende tudo, mas não há uma comunicação, um diálogo mental, um silêncio interpenetrante, não se vê nesses devas emoções como as nossas, mas não significa frieza. Tem um sentimento tão alto que extrapola o que a gente chama de sentimento ou emoção aqui na Terra. Parece que eles estão ali serenos, altivos, na sua frente, apenas observando. No entanto, eles estão atuando num nível invisível que a gente não percebe. Se falava também antigamente que esses seres eram guardiões de portais, Charles, que para cada portal entre planos
para alguém passar, teria que ter autorização de um desses seres. O que eu observei é que eles próprios são os portais. Como são seres elevadíssimos, eles plasmam, mudam a energia como quer. Então, por exemplo, você sai do corpo, Charles, aparece um ser desse, ele envolve a você, quando você vê, já está em outro plano, quer dizer, passou por ele. Não é que ele é o guardião do portal, ele é o próprio, se mescla, são seres de uma elevação assim que a gente não tem como calcular intelectualmente, e eu marquei aqui algumas características também, ó. Eles se comunicam por formas geométricas. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Por exemplo, Charles, ele está na sua frente, projeta triângulos, estrelas, imagens na sua frente, para que a sua mente possa decodificar, porque ele não consegue se comunicar mentalmente, é muito lento para eles, como a gente se comunica. Então, imagina, um ser elevadíssimo toma uma forma majestosa na sua frente, aquele ser sereno, digno, olhando para você, se sente interpenetrado por um amor profundo, mas que não é emoção igual a nossa, e por uma inteligência soberana, cara. Você está na frente, eu vou brincar, da autoridade, né? E você fica pasmado ali de frente, ele interage com você de formas que você não consegue entender, e no meu caso, quando eu caio para dentro do corpo, mais difícil ainda do meu cérebro interpretar, Charles, porque lá fora você está com o corpo astral mais livre, aqui dentro comprimido, dentro do duplo etérico do corpo, e aí parece que a gente fica lento quando volta para o corpo, mas a visão desses seres é impressionante, me marcou demais. Se fala muito também, e o Geoffrey Hodgson via muito, devas da cura, Charles. Principalmente, quem percebe esses seres são crianças, por causa da inocência. Em povos indígenas já vem narrando a presença desses seres há muito tempo, e cada povo indígena nomeia de acordo com seus mitos e lendas, né? O mais difícil, na verdade, é o homem urbano perceber um desses seres, né? E se dizia também que esses devas eram como se fossem hierarquicamente acima dos espíritos da natureza, dos elementais da natureza, que seriam guardiões de processos da natureza. Então, o livro do Geoffrey Hodgson é a melhor obra produzida no planeta, e eu estudo muito em vários idiomas, é o maior livro sobre o tema, porque você vai encontrar algumas coisas sobre devas, algumas pinceladas, por exemplo, no trabalho do Charles Webster Leadbeater, tem um livro O Lado Oculto das Coisas, tem um pequeno capítulo onde ele fala sobre devas ali, mas por cima. O Geoffrey Hodgson foi o cara que mais avançou, e o que destaca no livro dele são as ilustrações. Quer dizer, eu acho que ele contratou ali um desenhista, um ilustrador. As ilustrações, elas falam mais do que os textos e as narrativas do Geoffrey Hodgson. Nesse sentido, não tem uma obra igual a dele sobre devas. Pois é, né? Realmente a gente fica muito impressionado, né, com as imagens, como você diz, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Diz o ditado popular. E realmente o Hodgson, ele, como você diz, ele avançou nesse tema, né? E acabou detalhando tópicos, né, que outros autores, como Helena Blavatsky, o Leadbeater, o próprio Arthur Powell também fala sobre esses temas, né, a Libeza, essa galera toda aí, eles falaram, mas realmente o Hodgson ali, ele deu um detalhamento maior, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui os capítulos do livro, né, a gente vai ver ali que tem os tópicos, né, os espíritos, um espírito natural do mar, então aí ele vai descrever, né, vai mostrar a imagem, um silfo do mar, uma salamandra, um silfo da montanha, o senhor das samambaias, e assim por diante. Você sabe, Charles, só eu me lembrei agora de um autor que a gente pode, só para somar no tema, tinha um cara que era amigo da Blavatsky no século XIX, ele era bem mais novo do que ela, amigo do Coronel Wolcott também, o Seinet, os autores clássicos, e ele adentrou o século XX, chegou a dar palestra aqui na América do Sul, no Brasil, que era o Mário Roso de Luna. O Mário Roso de Luna era espanhol, admirador profundo da Blavatsky, conheceu-a e era um erudito. Esse homem tinha uma biblioteca na cabeça. E ele tem um livro chamado O Livro que Mata a Morte, que aqui é uma metáfora, né? E ele tem outros livros,
e ele também cita um pouquinho dos Devas, por cima, não igual Geoffrey Hodgson, mas para citar um autor que também tinha a vibe teosófica e que falou no tema, Mário Rosa de Luna, um autor maravilhoso. Ah, muito bom, não conheço. Né? Desconheço o autor, mas é sempre bom a gente conhecer, né? Aumentar aí o nosso leque aí de possibilidades. Wagner, nosso tempo, infelizmente, né, tá chegando ao fim. Eu não sei se tem algum aspecto do livro que você gostaria de destacar, ou alguns pontos ali que você gostaria de trazer para quem está nos assistindo. Olha, o ponto que eu quero destacar para quem está assistindo é que estudantes espirituais de qualquer área, seja o ocultista, o teosofista, o espírita, o umbandista, pessoas que gostam da temática espiritual, cada um na sua linha, que façam um favor a si mesmos e adquiram o livro, cara. Porque eu sou suspeito para falar do livro, porque eu gosto muito, me ajudou bastante a compreender as coisas que eu via nessa área. Então, é um livro que faz bem para todo mundo que lê. Eu sempre recomendo, Charles, para os meus alunos, sabe? Porque eu sou fã desse livro e ele é um destaque na literatura teosófica mundial, porque não tem nada similar. E as imagens do livro são muito inspiradoras. Sabe o que eu fiz? Eu recortei as imagens do livro, botei em molduras e espalhei lá no lugar, no IPPB, onde eu faço as palestras. O curso tem várias imagens do livro emolduradas nas paredes, para você ter uma ideia. Então, alguns alunos meus fizeram isso em casa, Charles. Pegaram as ilustrações do livro, recortaram e botaram na moldura, está na sala e no quarto de um monte de gente. Olha aí, muito bom, né? Acaba nos inspirando aí e ativando aí nossa mente abstrata aí para a gente começar a imaginar essas realidades superiores. Wagner, para finalizar, o autor ele traz alguma indicação de como que a gente pode, se é possível, né, entrar em contato ou se sintonizar com esses seres celestiais? Não, porque é muito difícil. Ele, inclusive, comenta isso. Não é fácil perceber seres assim, nem para quem está há muito tempo mexendo com isso, Charles. E outra, não adianta procurar ter um contato. São eles que se manifestam, cara. Se você procurar, você não acha. E eu acho que vai na vibe, na sintonia de cada um. Lá na Índia Antiga, se falava que por cima de cada templo tinha um Deva protetor. E algumas montanhas eram sagradas para os hindus, Charles. Eles diziam que por cima da montanha sagrada tinha um Deva, que era o padrinho, né, vamos chamar assim, daquele local. Então, se dizia que para alguém ver um Deva desse, ele tinha que estar na sintonia de algo sagrado. Mas não sagrado de como os homens levam a religião. O sagrado da natureza da vida, que esses seres respeitam muito aqueles que trazem o sagrado, o respeito pela vida, cara, pela natureza, né? Que seria assim. E tinha um grande yogi também, que ficou muito famoso aqui no Ocidente, na literatura do jornalista inglês, o Paul Brunton, que no livro A Índia Secreta, na década de 1930, falou dele, que era o Shri Ramana Maharishi. Shri Ramana Maharishi morava na encosta de uma montanha chamada Arunachala. E ele, o Ramana Maharishi, dizia que tinha um Deva reitor protetor por cima da montanha de Arunachala, que por isso que ele morava lá, que ali era um portal. Você tem uma ideia como é que esse tipo de tema já era ventilado antigamente, e aí o Geoffrey Hodgson compilou e fez esse favor para nós, que gostamos do tema, de botar no livro. Com certeza. Olha, é o que dizem, né? Que esses seres, eles habitam locais onde a natureza, né, tá abundante. Algumas tradições chamam, né, as tradições africanas falam os pontos de força, né? Então, na cachoeira, né, no mar, onde estiver, quanto menos tocada aí pelo ser humano, melhor, né? Por isso, inclusive, que muitos monastérios, né, são construídos em locais inóspitos, locais altos, geralmente, né? Dizem que favorece aí a meditação e a experiência, né, espiritual. Wagner, cara, foi uma honra conversar com você aqui hoje. Muito obrigado pela sua participação. Então, Charles, a hora que você quiser falar de outro livro, aí é só a gente combinar, e aí a gente vai falando. Por exemplo, o livro Chakras, do Leadbeater, que eu sempre recomendo para meus alunos, é um livro que eu gosto muito. E tem outros livros dele, da Annie Besant também, tem a Blavatsky, cara, tem tanto autor bom, né?
E eu agradeço muito esses autores aí por terem me ajudado aí ao longo da vida a entender um monte de coisas, somando com outras áreas, aí a gente vai caminhando. Você sabe, né? Hoje, com a parte toda da internet, as gerações mais novas não querem pegar um livro na mão para estudar, cara. E a gente que gosta de livro fala que desperdício, porque você pode até ler algo na telinha, mas não é igual você pegar na mão, ter a energia dos teus olhos nas páginas, a impressão digital tua, anotações, aquilo passa a ser parte de você. Anos depois você pega aquele livro e fala, é parte da tua história. Então é legal a gente estar falando de livros assim que beneficiam a humanidade. Ah, com certeza. São experiências de aprendizado diferentes, né? A Blavatsky dizia que, inclusive, quando você tem contato com o texto do autor, inclusive, você vai perceber coisas que talvez nem o autor estivesse consciente no momento em que escreveu, né? Você se conecta com a fonte, né? Exatamente. Obrigado aí por você ter me convidado, viu, Charles? Cara, nós que agradecemos e o canal fica aberto aí, fica o convite aberto quando você puder, para conversarmos aí sobre outros livros, já citou algumas opções aí, com certeza está disponível. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Wagner Borges sobre o livro O Reino dos Deuses, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado, somos um. Um abraço.